Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Eu estarei fazendo a leitura do versículo 21 ao versículo 43. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e ele, vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Vamos orar, irmãos. Senhor, colocamos o nosso coração tão pequeno, tão fraco, tão insuficiente diante do Senhor. Rogamos sobre nós a tua bênção. Rogamos sobre nós a ação do Teu Espírito. Rogamos sobre nós, Pai, a ação dEle por meio da Tua palavra, que é a verdade. E Ele, como sendo o Espírito da verdade, que nos conduz então a toda a verdade. O mesmo Espírito que tem poder para discernir as intenções do nosso coração, que sonda e conhece o nosso coração. E a palavra que é poderosa para discernir também as intenções e motivações do nosso coração. Que eles hajam nessa noite, Pai. E que assim o nosso coração possa ser confrontado, possa ser desafiado, também consolado, e que possamos ter a fé, a esperança restaurada no nosso coração. Para a glória do Teu nome, Pai, e a alegria nossa em Cristo. Amém. Meus irmãos, durante muito tempo se enfatizou a questão da glória de Deus, da santidade de Deus,
E hoje, muito disso tem vindo à tona novamente. Muitos pregadores têm enfatizado a glória de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus, como o caráter, as características de Deus, elas estão presentes e expostas, levando assim as pessoas a um temor reverente a Deus, a uma atitude de adoração, de verdadeira prostração pelo reconhecimento de quem Ele é. Mas ao mesmo tempo, e assim Isaías declara no capítulo 40 do seu texto, ele declara toda a majestade do Senhor, a glória do Senhor, mas esse mesmo Deus que é grandioso, que é poderoso, que é o Criador de todas as coisas, é o Deus também que, segundo a palavra de Isaías, olha e diz assim: por que você diz, ó Jacó, que o seu direito passa desapercebido diante de mim? Ou seja, é um Deus também que é de perto, é um Deus também que se relaciona, é um Deus também que se envolve, que se identifica conosco. Por ser Ele grande em força e poder, Ele não está alheio ao que nós vivenciamos, às lutas que travamos, a todas as demandas que nós temos no nosso dia a dia, as coisas que nós vivemos e que tantas vezes nos trazem desesperança, que nos cansam, que nos atormentam o coração, circunstâncias que muitas vezes se levantam para arrancar de nós a fé, circunstâncias que muitas vezes se levantam para roubar de nós a esperança, aspectos que acontecem na nossa vida, que muitas vezes fazem com que a gente perca o alvo, a gente perca Deus de vista, a gente perca de fato o caminho. Eu fico pensando que Jairo, ele está numa situação dessa forma, ele está envolvido por uma circunstância muito difícil, e algumas coisas aqui a gente percebe no diálogo de Jairo com Jesus. A gente percebe então algo chamado uma afeição terna por sua filha, ele a chama carinhosamente de filhinha, e quem é pai sabe de fato o valor que tem um filho, o apego, o amor que a gente tem por um filho, desde que nasce, até aqueles momentos onde muitas vezes a gente quer descansar, a gente quer dormir e a criança chora, e acorda de madrugada e está lá, e a gente precisa ir trocar fralda e todo aquele cuidado e todas aquelas demandas, elas são executadas pelos pais, às vezes com sono, às vezes cansado, às vezes até dizendo assim: olha, é a tua vez, não é a sua vez agora, mas elas são realizadas com amor. Os pais amam de fato seus filhos, ou pelo menos devem amar os seus filhos, e aqui a gente percebe o carinho, o amor, o apego, a afeição que toma conta do coração de Jairo por sua filha, que ele carinhosamente a chama de filhinha. Aquela criança estava tomada de uma grave enfermidade e ela estava num processo então, caminho para a morte. Estava num processo então onde todos os sonhos, tudo aquilo que Jairo olhou para ela e um dia investiu e disse assim: olha, vamos orar, vamos consagrá-la a Deus, vamos entregá-la nas mãos de Deus. Tudo aquilo que ele planejara para aquela filha e a forma como ele amava aquela filha estavam agora por um fiasco. Quando um filho nasce, a gente nunca pensa que, pelo menos é natural no coração dos pais, pensarem que um dia os seus filhos irão enterrá-lo. Mas é muito difícil para um pai, creio eu, pensar que um dia ele pode chegar a enterrar um filho. Deve ser doloroso por demais. Deve de fato rasgar o coração, e que leva qualquer pai a crises profundas de ansiedade. E é isso que está tomando também o coração de Jairo. Jairo, quando olha para Jesus, ele insistentemente suplica a Jesus, fala da filha dele e diz assim: olha, vem, impõe as mãos sobre ela, vem sem demora. A palavra que Jairo usa aqui para chamar Jesus, ela está recheada de uma agonia, de uma ansiedade. Ele olha para Jesus naquele momento e diz assim: olha, vem. Ele está apavorado com aquela situação, ele está de fato com o coração nas mãos por aquela situação. É difícil de fato ver uma pessoa que a gente ama, padecendo por algo que está acima das nossas limitações, em cima das possibilidades médicas, acima de qualquer coisa que eu possa fazer, humanamente falando, para salvar aquela pessoa. E talvez você esteja aqui nessa noite exatamente diante de um quadro assim,
onde você olha para as suas forças, onde você olha para o que você tem, onde você olha até para a medicina, ou qualquer que seja a sua circunstância, e diz assim: olha, de fato só um milagre, porque não há qualquer possibilidade desse quadro se reverter. Então aquilo gerou no coração de Jairo ansiedade. E sabe, irmãos, a ansiedade é o reconhecimento da nossa falência. Muitas pessoas nos nossos dias, elas caem em ansiedade, porque elas perdem a fé em Deus. Elas olham para as suas possibilidades, para o seu potencial, para tudo aquilo que elas têm, para tudo aquilo que elas podem fazer, ou que de repente alguém possa fazer por elas, e elas se percebem literalmente de mãos atadas, porque não há como fazer, não há o que fazer, não há como mudar o quadro. Então o coração se percebe exatamente como ele é pequeno. Entretanto, o que leva muitas pessoas à depressão e a crises profundas é exatamente o fato de morrerem simplesmente percebendo o mar à sua frente, a circunstância diversa em sua frente, e não confiarem, não buscarem, não depositarem a sua esperança no Senhor. E isso não acontece com Jairo. Jairo, ele é um homem, um morador de Cafarnaum. E Cafarnaum era uma cidade meio como uma base para Jesus. Jesus passou uma boa parte do seu ministério visitando a cidade de Cafarnaum e provavelmente também pregando naquela sinagoga. E Jairo, por ser um dos principais da sinagoga, ele conhecia Jesus. Ele já havia presenciado milagres de Jesus. Ele sabia muito bem quem era aquele carpinteiro, o filho de carpinteiro que estava passando por ali. Ele sabia muito bem que em Jesus a sua fé, a sua esperança poderiam estar bem firmadas. Então quando ele percebe Jesus chegando a Cafarnaum, ele corre em direção a Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e ele suplica a Jesus. Ele demonstra ali a sua fé, ele demonstra ali que está diante de alguém que pode de fato e que tem poder para salvar a sua filha. Ele não está ali diante de qualquer homem. Irmãos, e fé, certeza de coisas que se esperam, como Hebreus capítulo 11 define, convicção de fatos que não se veem. E mais à frente o autor dos Hebreus vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E, irmãos, muitas vezes nós perdemos a fé. Nós olhamos para as circunstâncias e pensamos: olha, o que é que você pode fazer por mim, o que é que eu posso fazer por isso, mas nós não recorremos ao Senhor. Quando muito pedimos para alguém orar por nós, mas muitas vezes os nossos joelhos não estão calejados, porque nós não estamos de fato buscando a Deus. Existe aquela frase que é tão comum, que as pessoas pronunciam: agora só Deus dá jeito. Parece que chegou no final da linha e você diz assim: olha, agora só Deus para dar jeito. Isso é meio que um desabafo de incredulidade. Porque o próprio Deus é quem usa a medicina, é quem usa todas as circunstâncias para a glória dele. Mas parece que quando chega no momento onde tudo se esgotou, a gente diz assim: olha, agora só Deus. Meio que já sem esperança alguma, dizendo assim: olha, agora não tem mais o que fazer, é só esperar o momento. Agora não tem mais o que investir, é só esperar que se assine o divórcio. É só esperar qualquer coisa que seja, porque não tem mais jeito. É nesse sentido que se usa o nome de Deus. Mas não era assim no coração de Jairo. Jairo cria de fato porque ele conhecia, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia de fato quem era aquele homem que estava ali na sua cidade. E ele se prostra aos pés daquele homem dizendo assim: Senhor, vem, salva, intervém na vida dela, porque só de fato o Senhor pode. Só de fato o Senhor tem poder. Senhor, é a minha filhinha, vem, intervém na vida dela. Jesus então, ele se compadece de Jairo, e ele começa agora a sua caminhada em direção à casa de Jairo. Só que algo interessante acontece no caminho. Não só Jairo tinha essa consciência acerca de Jesus, mas uma grande multidão começa a comprimir Jesus, começa a apertar Jesus. Pessoas com suas demandas, pessoas com suas carências, pessoas com suas queixas, elas estavam ali olhando e dizendo assim: olha, eu quero alguma coisa dele. E aí no meio dessa multidão, Jesus ele começa então a ter uma caminhada mais lenta em direção à casa de Jairo.
Outro episódio que acontece é uma mulher que padecia de uma enfermidade há 12 anos. E eu acho interessante, os evangelistas, tanto Mateus, mais precisamente como Marcos e Lucas, eles narraram esse fato. Porque aquela mulher, há 12 anos padecia de uma enfermidade, ou seja, aquela enfermidade surgiu no corpo daquela mulher, praticamente no momento que a filha de Jairo nasceu, porque ela tinha 12 anos também. No mesmo ano, 12 anos aquela mulher padecia dessa enfermidade, e ela está ali sofrendo, ela gastou todos os seus recursos, ela não tem mais a quem recorrer, ela está pobre agora, porque tudo que ela tinha, ela deu, mas achando que iria melhorar, só piorou. Tudo aquilo que ela poderia buscar e empregar os seus recursos, só fez piorar a situação dela. E ela pensa, olha, tão somente se eu tocar nas suas vestes eu ficarei curada. E aquela mulher, ela rompe aquela multidão, e a hemorragia era considerado algo como imundo. As pessoas, pela lei, que sofressem hemorragias, elas deveriam ficar fora, por conta da contaminação. E aquela mulher, ela vai entre a multidão e simplesmente toca nas vestes de Jesus. E Jesus então, ao invés de apressar o passo para ir para a casa de Jairo, Jesus para e pergunta, olha, quem me tocou? Os discípulos de Jesus naquele momento dizem, mestre, a multidão te aperta aqui, como é que o senhor quer saber quem te tocou? Todo mundo está te tocando. Mas aquele foi um toque diferente, porque ele diz, olha, de mim saiu poder. Foi um toque de fé, literalmente. Aquela mulher se aproxima de Jesus com uma convicção no coração, se eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E ela vai até Jesus, talvez arrastando no meio da multidão, e toca nas vestes de Jesus, e é curada. Depois de inquirir então os seus discípulos, aquela mulher, percebendo todo aquele cenário, ela se identifica, trêmula, com medo da discriminação, medo de tudo que poderia ocorrer ao seu coração ali, ou de repente o que é que as pessoas podem fazer com uma mulher imunda, que irrompe a multidão, com a chance tremenda de contaminar outros, e o próprio Jesus, quem é essa mulher? Ela está com medo, mas ela se identifica, ela se declara, e Jesus, filha, vá em paz, a tua fé te curou. Só que havia uma necessidade urgente. A filha de Jairo permanecia em casa, necessitando a visita de Jesus. E tudo isso, ou durante esse período, onde Jesus se demorou, uma má notícia chega até os ouvidos de Jairo. Alguém chega para Jairo, de uma forma não muito convencional, consoladora, e simplesmente exclama diante de Jairo, por que você incomoda o mestre? A tua filha já está morta. Não tem mais o que fazer, não tem mais a quem recorrer, não tem a quem buscar. Só que, usando a expressão que o pastor Lutero uma vez usou, quando pregava sobre esse texto, esses ladrões da esperança, eles sempre aparecem nesse momento, não é verdade? A gente sempre tem pessoas, ou sempre tem amigos, diante de uma situação, amigos entre aspas, diante de uma determinada situação que a gente está passando, eles chegam exatamente como aqueles homens chegaram para Jairo. Não tem mais jeito não. A situação já chegou a um ponto onde nem Jesus dá mais jeito. Já está morto, já está acabado. E talvez você olhe hoje para a sua realidade e você pense exatamente assim. Olha, a situação, a circunstância é essa, já está acabado, não tem mais o que fazer. Não tem mais, a morte já se estabeleceu. Não existe mais qualquer esperança de salvamento. Não existe mais qualquer possibilidade do meu relacionamento, seja ele conjugal, seja a minha relação com os meus filhos, seja lá o meu ministério, seja lá a minha própria vida no que diz respeito a Deus, seja uma questão de saúde, não tem mais o que fazer. Eu já fui até onde eu poderia ir, agora nem mais Jesus dá jeito. Se no início as pessoas diziam assim, só Deus para dar jeito, agora nem Deus dá mais jeito. A esperança já pereceu totalmente no coração desses ladrões da esperança. E talvez, irmãos, prestem muita atenção nisso, talvez você esteja vivendo numa situação onde pessoas chegam para você,
para insinuar razões a você de viver algo contra a vontade de Deus. Enquanto Deus é Senhor do tempo, e Ele era Senhor de tudo aquilo, de todo aquele processo de caminhada que estava acontecendo com Jesus, no que diz respeito àquela mulher, no que diz respeito à multidão comprimir Jesus. Deus é Senhor do tempo. E ainda que a declaração de morte ela chegue para você, Deus é o Senhor da vida. Os planos de Deus para a nossa vida, eles se concretizarão. E muitas vezes as pessoas chegam para dizer: olha, mas eu quero buscar a vontade de Deus, mas não querem de fato ter o compromisso no coração de crer que Deus pode restaurar, de crer de fato que Deus pode transformar a água no melhor vinho, de crer de fato que Cristo ele pode intervir e mudar toda a situação. Elas aparentemente se comprometem com essa verdade, mas a incredulidade toma o coração, ao ponto de dizerem assim: ah, tudo bem, eu falo, mas eu vivo completamente distante disso. Não buscam a reconciliação, não há caminho de arrependimento, não há caminho de busca. O que simplesmente há é uma filosofia de dizer assim: eu creio, mas eu vivo muito distante disso. Jesus ele estava ali presente, e a resposta que Jesus dá para esses ladrões da esperança que se apresentam aqui, Jesus olha para Jairo e diz assim: ele, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. É como se aqueles homens estivessem lá falando, dando a notícia negativa, e Jesus disse assim: olha, não temas, Jairo, não temas, creia, creia. E é tão difícil ouvir isso de Deus. É tão difícil ouvir quando o tempo já passou tanto. Talvez outras coisas já se inseriram na caminhada, que comprometem a própria caminhada. Talvez coisas, ou bagagens, ou pesos, ou compromissos até com outras pessoas que fomos assumindo no meio dessa caminhada, que revelam a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, a nossa falta de esperança em Deus. Essas coisas foram se agregando a nós, ao ponto de deixar o coração literalmente pesado. Mas Jesus ele está diante de Jairo dizendo assim: não temas, crê somente, creia. O cenário que está armado na casa de Jairo é um cenário literalmente de derrota também. Tudo conspirava naquele momento para Jairo afundar, para Jairo entrar numa crise e dizer assim: Senhor, são tantas coisas que estão acontecendo aqui que, peraí, é melhor que o Senhor volte lá e atenda aquela multidão que ainda está viva, mas aqui na minha casa, mais não. Tudo conspirava para que Jairo agisse assim. O próprio cenário que está na casa de Jairo. Quando Jairo chega em casa, e Jesus percebe isso, chegando à casa do chefe da sinagoga, versículo 38, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E aqui essa expressão de pranteavam muito, eram pessoas que na época, chamadas carpideiras, eram contratadas para chorar na hora que alguém morria. E o enterro naquela época era algo que era imediato. Ou seja, morreu, vamos preparar o sepultamento. E aquelas mulheres eram contratadas para chorar ali naquele momento e prantear muito. E estava dentro da casa de Jairo. Imagina você, Jairo, chegando em casa e olhando aquela situação. A família chorando, a filha morta, as pessoas pranteando, todo aquele alvoroço dentro da casa dele. Não era um cenário fácil. Não era algo fácil de se perceber. Era algo que, humanamente falando, destruía ainda mais aquilo que Jesus estava falando. Entretanto, Jairo crê. Outro fato interessante é que de todos os seus discípulos, Jesus chama 3, Pedro, Tiago e João, para acompanhá-lo. E aí eu vejo também essa caminhada de discipulado de Jesus com esses 3, porque ainda que fossem 12 mais próximos, chamados pelo nome por Jesus, a gente vai perceber em várias passagens dos evangelhos uma intimidade maior de Jesus, um relacionamento mais profundo com esses 3. Eles estavam presentes no Monte da Transfiguração, eles estavam com Jesus mais tarde no Getsêmani. Esses 3 eram mais chegados a Jesus.
E eles estavam presentes aqui nesse momento. Talvez, e aí é só especulação, por conta de um coração ou de uma fé mais amadurecida, Jesus queria ali pessoas que de fato crescem nele, que estivessem com os olhos e o coração dizendo assim: ainda que a circunstância grite não, eu creio que ele de fato pode restaurar essa situação que está aí apresentada. Então Jesus leva consigo os seus 3 discípulos mais próximos, e ele faz com que todos saiam. Aqueles que estavam rindo e zombando de Jesus, quando ele afirma: olha, a menina dorme, ela não está morta. Por que é que vocês estão nesse alvoroço? Todo mundo começa